Bom, então vem por aí temporada de mudança agora no elenco e também temos um pré-jogo aí de São Paulo e Corinthians, não é? Apesar do Jorge Wilstermann. Falaremos sobre isso no vídeo de hoje e também sobre essa possível saída do Rigoni. Mano Menezes está insistindo, é taxativo. Brian Campo na pauta e tem também a questão do Pastore, que eu acho que vai ser bem bacana. Quero falar um pouquinho, atualizar vocês sobre tudo isso daí. E antes de mais nada, te convido a se inscrever aqui no canal Coletivo do Juba, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quando batermos 100 mil inscritos lá, o pacote de prêmio agora aqui vai ser maior do que o dos 50 mil, tá? Garanto. Se inscreva aqui que você vai fazer parte de uma premiação histórica. E deixa o like aí pra dar aquela moral no vídeo, já que eu faço muita questão também, você me ajuda muito com isso. Não te custa nada, vai agora no like, bate o like lá. Fechou? Galera, eu quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de Sertão Bets. É isso aí, uma casa de aposta, onde você dá os seus palpites de futebol e você acertando ganha uma rendinha extra, que é muito importante, acho que é muito bem-vinda pro momento de agora, né? A Sertão Bets vai sortear nesse mês aqui para um dos seus cadastrados, um dos seus usuários da Sertão Bets, vai sortear um prêmio de R$500 só por você estar lá fazendo suas apostas. Depositou, tem chance de ganhar. Depositou mais, aumentam suas chances de ganhar. O depósito é feito por Pix e a retirada é muito rápida na Sertão Bets e você conta ali com um lugar de qualidade, é fácil de cadastrar, tem todos os jogos. Hoje, por exemplo, aí tem o São Paulo e o Jorge Wilstermann, tem pela Libertadores o Atlético Mineiro e o Independente Del Valle. Você tem um jogo legal aqui do Grêmio e Criciúma, vai saber o que vai acontecer. Você tem um Guarani e Vasco, é da hora. Então, vai na Sertão Bets ali que você não vai se arrepender não, fechou? Valeu, Sertão Bets, tamo junto. Galera, então eu quero começar o assunto aqui sobre a escalação do São Paulo e depois eu já vou entrar no assunto Rigoni, Brian Campo e Pastore, tá? A escalação do São Paulo para hoje, eu tava lendo uma possível escalação aqui e ela bate muito com o que eu acredito que o Rogério Ceni fará, que é Thiago Couto, Miranda e Léo, normal, pode até ser, podendo o Léo sair aqui para a entrada do Luizão, porque o Léo ele tem aquele status de 12º jogador, sabe? E esse 12º jogador seria importante para um esquema de 3-5-2 no próximo jogo no Brasileirão lá em Itaquera. Se o Rogério Ceni estiver pensando nesse próximo jogo, que já deve estar, e naquele 3-5-2 que foi seguro contra o Juventude em casa, então acho que o Léo pode sair para entrar do Luizão e jogar Luizão e Miranda, uma zaga interessante que eu gostaria de ver. Igor Vinícius e Reinaldo, muito provavelmente entram eles mesmos, a menos que o 3-5-2 do próximo jogo, onde contra o Juventude jogar Igor Vinícius e Reinaldo, aí aqui poderia aparecer acho que o Wellington e Rafinha e o Igor Vinícius ficando para jogar no próximo jogo. Luan e Gabriel Neves com Thales Costa formam aquele tripé do meio campo. Isso é muito provável que aconteça. Entra o Luan junto com o Gabriel um pouquinho pela esquerda e pela direita joga o Thales. Acho que vai ficar mais ou menos por aí. O Nicão, ele compõe ali o último homem de meio campo quase como meio atacante, com Rigoni e Éder à frente do time do São Paulo. O Éder ele perdeu a posição para o Luciano mesmo e o Rigoni vai fazer aquela tentativa novamente de volta para o status de titularidade que é muito importante também de pensar. Então eu gosto de ver que Rigoni, Nicão, eles vão tentar, e Luan, tá? Principalmente Luan, vão tentar voltar para esse time titular do São Paulo, que eu acho que eles seriam muito mais importantes jogando do que ficar nessa questão de minutos e reserva e tal. Então dá chance pro Nicão e pro Rigoni e pro Luan, que Gabriel Sara, Igor Gomes, Nestor e Alisson vem tendo, e aí deixa esses caras jogarem, que eu tenho certeza que o São Paulo ficaria em boas mãos. Falando em Rigoni, o Mano Menezes, técnico do Inter, ele tá tentando a todo custo ter o Rigoni, não é bobo, né? Malandro de campo, cara sabe das coisas. O Fluminense tentou, mas o Fluminense acho que tem um poder de barganha um pouco menor. Quando você fala, time muito mais envelhecido, né? Quando você fala no Inter, o São Paulo acabou de negociar o Patrick ali, o Inter deu uma enxugada boa na sua folha salarial nos últimos 2 anos, então o Inter ele tá num período de remontagem do time sim, ter o Rigoni para eles lá seria uma coisa excelente, e aquele Rigoni que eles veem não é o da má fase do São Paulo agora, eles veem o Rigoni da boa fase, é igual quando o São Paulo especula um jogador, você já lembra logo do momento que o cara brilhava, que o cara arrebentava, e são aqueles highlights que ficam na sua memória muito mais do que
pelos momentos ruins do cara. O São Paulino hoje convive com momentos não tão bons do Rigoni, mas o São Paulino um pouco nostálgico, lembra do Rigoni da época do Crespo lá, e era um Rigoni excepcional. Então, eu até cheguei a fazer umas enquetes aí em alguns lugares sobre a permanência ou não do Rigoni, a importância e tal. E os São Paulinos assim, cara, é um ou outro, mas muito na exceção mesmo, que acha que o Rigoni já era. A grande maioria não quer apenas que o Rigoni dê a volta por cima, como o quer de titular. Fala, o Rigoni tem bola para ser titular. E eu, na moral, compartilho muito dessa opinião dos meus amigos são paulinos, porque o Rigoni, ele tem bola para ser titular mesmo. Na má fase joga mais que o Éder, na má fase joga pau a pau com muito jogador que tem por aí, acima de Marquinhos, acima de Toró, acima de um monte. Então acho que o Rigoni tem que colocar a camisa e jogar. Tá mal, beleza, mas tentando com a mesma paciência que tentou com alguns jogadores como Sara, Nestor, Igor Gomes, Alisson, e Éder e Rafinha. E o São Paulo daria a volta por cima com o Rigoni, eu não tenho a menor dúvida. Então São Paulo ainda está em aberto, começa agora a temporada de negociações aí para as janelas de transferência. E Rigoni é um cara muito importante para o time de São Paulo, pagou 22 pau agora. Não é o momento de perder Rigoni, pelo amor de Deus. Beleza? Agora uma atualização sobre o caso Pastore. Tá chegando a hora do Pastore poder assinar gratuitamente com o São Paulo. O Pastore é um sonho antigo do São Paulo. É um meia que esse sim desperta dúvida em 50% dos São Paulinos, para não dizer 60, 70. Mas pelo que eu também andei conversando, muita gente fica dividida entre ter o Pastore do Paris Saint-Germain e outros em ter o Pastore do Elche. O Pastore do Paris Saint-Germain um meia de qualidade, um meia armador, um meia que jogou na seleção argentina, com Messi, com Agüero, é um meia que põe a camisa e joga. Aí você fica pensando assim, tá bom, mas e do Elche? Esse aí pode se recuperar no São Paulo? Como o Rigoni um dia fez, como alguns jogadores, como o Caleri da vida, que não jogava em lugar nenhum, põe a camisa do São Paulo e numa mística inexplicável ele se transforma? Claro que dá, claro que é possível. Sabe qual que é o grande problema disso? É o formato de jogo que o Rogério Ceni exige de algum tipo de jogador. Como, por exemplo, o Benítez é um caso recente que não jogaria no São Paulo. O Cueva é um caso recente de um jogador que não joga no futebol moderno, até em âmbito geral, não vou falar São Paulo, mas em âmbito geral, o futebol moderno não tem aceitado um cara como o Cueva, que é melhor que os outros tecnicamente, mas fica faltando na parte tática. O Pastore, ele tem muito disso. Ele tem uma técnica muito apurada e a parte tática, a entrega tática do Pastore talvez não seja o sonho de consumo do treinador igual o Rogério, que joga na prática da tática acima de qualquer coisa, onde um cara igual o André Anderson não joga porque o Nestor aparentemente corre mais que ele, sabe? Onde o Nicão não joga porque aparentemente o Sara corre mais que ele. Então esse tipo de preferência do técnico do São Paulo pode afastar o Pastore do São Paulo. Mas o Pastore já é um sonho do São Paulo há muito tempo, desde antes do Rogério Ceni chegar no São Paulo. E o Pastore chegaria com um contrato assim baixíssimo, tranquilo de pagar. Então eu ainda acredito na vinda do Pastore e acho que seria uma boa sim. E o São Paulo chegou o momento agora. E por falar em Pastore, o São Paulo já abriu publicamente que vai buscar não um, mas 2 pontas. E ele vai vender os meninos da base agora. Então eu tenho pra mim que Igor Gomes, Sara e Nestor saem do São Paulo agora. Tô com um pouco de preocupação, não vou mentir pra vocês, sobre o Diego Costa, que também deve sair, mas o São Paulo perde alguns caras da frente ali, vai perder o Toró, como já perdeu o Marquinhos. E o São Paulo tentou também em algum momento, sondou Brian Ocampo, o argentino, que joga, o uruguaio que joga lá no Uruguai. Brian Ocampo, ele tem 22 anos, cara. E eu tava olhando o contrato dele aqui agora. O Brian Ocampo, ele tem o contrato até 31 de dezembro de 2022. 31 desse ano de 22. Ou seja, em junho agora, pode assinar pré-contrato gratuito com qualquer time. Ele teve uma renovação, a última renovação contratual dele, ele teve, e foi em 17 de janeiro. Ou seja, ele em 17 de janeiro renovou com o Clube Nacional do Uruguai. E essa renovação foi por 1 ano. E é um jogador de realmente 22 anos. É muito difícil de analisar porque que ele não se firma
lá no Uruguai. Mas o fato é que o São Paulo, se chegar agora com qualquer propostinha de um cara que daqui um mês, menos de um mês, daqui 11 dias, o São Paulo pode fechar com ele gratuitamente e esperar 6 meses para ele chegar. Qualquer que seja a oferta, você consegue trazer o Brian Campos. Brian Campos, estive analisando o futebol dele, é um futebol muito aprimorado. É um futebol de um ponta direita que joga com a perna direita e cai para cima do marcador jogando pela ala direita, pelo flanco mesmo, onde na extremidade do campo, onde o São Paulo muito precisa de alguém para suprir a necessidade da ausência do Rafinha, que não sobe, e da falta de qualidade técnica, muitas vezes vista no Igor Vinícius. O São Paulo precisa ir buscar Brian Campos. Eu fui perguntado muito sobre Brian Campos nos últimos dias aí, e eu tenho certeza que o São Paulo está monitorando, e eu gostaria agora de saber a sua opinião sobre o Brian Campos. Por enquanto, uma especulação, é diferente da questão do Rigoni, da questão do Pastore, que não é especulação, isso é um fato que está acontecendo. Mas Brian Campos é uma especulação, só que também já teve uma sondagem e agora chegou o momento da negociação efetiva. Me diga o que vocês acham, o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!